Programa Operacional Padrão do CMERJ. Resgate em estruturas colapsadas. Finalidade. O presente POP tem como finalidade regular os procedimentos relativos ao resgate de vítimas em estruturas colapsadas pelas equipes de salvamento do CBMERJ. Disposições gerais. Introdução. Um desastre natural é uma catástrofe ocorre quando um evento físico muito perigoso, tal como uma erupção vulcânica, sismo, um desabamento, um furacão, inundação, incêndio, etc., provoca direta ou indiretamente danos extensos à propriedade, faz um grande número de vítimas, ou ambas. Nos últimos anos, principalmente com a grande ocorrência de terremotos pelo mundo, tornou-se imprescindível para as equipes de resgates, a melhoria e criação de procedimentos de busca e resgate em estruturas colapsadas. Tecnologia, criatividade e abnegação dos técnicos especialistas foram fatores imprescindíveis para o nível de excelência atingido pelos socorristas nestes últimos 20 anos. A ONU e o INSARAG. Desde a criação do INSARAG em 1991, um progresso significativo tem sido feito na melhoria dos padrões de assistência USAR, equipe de busca e resgate urbano, e a coordenação da resposta internacional às grandes catástrofes súbitas. As realizações do INSARAG incluem o estabelecimento de uma rede mundial de interessados em resposta a desastres e desenvolvimento das diretrizes INSARAG. O compromisso das organizações e países membros do INSARAG é melhor ilustrado por aprovação unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas da Resolução 57/150, intitulada Reforçar a eficácia e a coordenação de assistência internacional de busca e resgate urbano em 16 de dezembro de 2002. Esta resolução aprova as diretrizes INSARAG para serem usadas como referência para USAR internacional e resposta a desastres. As diretrizes INSARAG foram preparadas por socorristas USAR em todo o mundo para orientar equipes internacionais USAR e países sujeitos a desastres, para executar operações de resposta a desastres durante grandes catástrofes. As diretrizes são um documento vivo que é melhorado quando as lições são aprendidas e melhores práticas identificadas na avaliação das operações de resposta a desastres internacionais. Procedimentos. A equipe. Uma sugestão para montar uma equipe de primeira resposta para um evento envolvendo busca e resgate em estruturas colapsadas, seria a seguinte. Um chefe de resgate, comandante da operação, socorro. Um oficial de segurança, segundo militar mais antigo da guarnição, independente de posto ou graduação. 6 operadores de ferramentas, equipamentos. 2 militares da área de saúde. Sempre que puder trabalhar em lajes e concreto, ter em mente a palavra quecore, quebrar, cortar e retirar. Inicialmente, quebra-se o concreto, em seguida são cortados cabos, fios e armações metálicas, finalmente, faz-se a retirada de pedras e todo o material, deixando sempre limpa a área de trabalho. Esta sempre será a sequência a ser seguida, quando for possível e viável, pela equipe de resgate até atingir o objetivo. Quebrar, cortar e retirar. Figura um esquema quecore. São estes os materiais mais utilizados para a quebra. Britador rompedor. Malho, marreta e corta-frio. São estes os materiais mais utilizados para o corte. Ferramentas hidráulicas como lucas, lancier, ou matru etc. Ferramenta de corte do tipo de uau. Motocortador a disco. Tesourão. Force. Furadeira de concreto, e outros.
São estes os materiais mais utilizados para a retirada. Pequenos baldes e recipientes para a retirada de material de pequeno porte, areia, cascalho, pedras. Cintas de elevação, a fim de serem utilizadas para içamento de cargas pesadas, pilares e lajes, com utilização de guindastes. Tripé. Maquinário pesado, pá carregadeira, retroescavadeira, rastreador escavadeira do gênero bulldozer, trator de esteira, caminhões de despejo e guindaste. Muito cuidado deve-se ter quando utilizarmos o maquinário pesado. O uso destes equipamentos deve seguir uma sequência lógica, a fim de que o comandante das operações possa melhor organizar o teatro de operações, minimizando desta forma futuros transtornos. Para esta organização, damos o nome de processo das máquinas. Quebrar, retirar, carregar, transportar. Quebrar. Romper, quebrar estruturas que dificultem acesso às equipes ou para facilitar a retirada das mesmas. Retirar. Retirar sedimentos e as estruturas colapsadas do local, destinados a um lugar específico. Carregar. Carregar o veículo de transporte com as estruturas e sedimentos retirados do local, mantendo o teatro de operações limpo. Transportar. Transportar as estruturas e sedimentos para o local de descarte. Alertar para o sistema de rodízio de caminhões e trânsito. Quebrar. Retroescavadeira de ponteira. Retirar. Retroescavadeira, rastreador escavadeira e guindaste. Carregar. Pá carregadeira. Transportar. Caminhões de despejo, caçamba ou basculante. Marcação de estruturas. Em evento de grande vulto onde há presença de várias estruturas colapsadas e de um número significativo de equipes de resgate, é muito importante que se faça a marcação de estruturas a fim de evitar que várias equipes adentrem, desnecessariamente, no mesmo local. Desta forma, a área atingida sofrerá uma busca de sobreviventes pelas equipes de resgate no menor tempo possível. Podemos assim dividir as marcações por área. Identificação de estruturas, ruas e fachadas. Várias estruturas atingidas. Se a numeração em uma estrutura estiver destruída, refazê-la baseada na numeração das edificações ao lado. Se a numeração de todas as edificações da rua for destruída, refazê-las baseada na numeração das ruas laterais. Utilizar sempre o spray laranja para a marcação. Para fácil gerenciamento do local pelo comandante de operações, a área pode ser dividida, identificada em quadrantes e lados, assim como também os andares das edificações. Desta forma, haverá no posto de comando um mapeamento geral da área atingida, com informações contendo a identificação das equipes e seus locais de atuação. Identificação de estruturas, quadrantes, lados e andares. Identificação dos quadrantes, frente, quadrante A, B, C, D e E. Identificação dos lados, frente, A, B, C e D. Sentido horário. Identificação do andar, andar 3, 2 e 1. Subsolo 1, 2 e 3. Use essa reta para mostrar melhor ponto de entrada. Nível do chão, 0. Na estrutura. Este é um exemplo de marcação, onde as informações são sempre colocadas na fachada de estrutura atingida, com fácil visualização. Sistema de marcação em estrutura, situação do local, marcação feita sempre com a cor laranja e quadrado com 1 metro. Quadrado em branco. Estrutura relativamente segura. Quadrado com um traço diagonal.
Estrutura com danos significativos. Algumas áreas podem precisar de escoramento ou remoção de produtos perigosos. Quadrado com um X. Estrutura não segura para realização de resgates. Escoramento pode ser necessário. Traçar possíveis rotas de fuga. Seta indica direção de entrada segura na estrutura, edificação. HM indica material perigoso dentro da estrutura ou em áreas adjacentes. Equipes de resgate poderão iniciar as atividades após a solução do problema. Exemplo: 30 de novembro de 2010. 9h30. HM, natural gás. TF1. Só entrar na estrutura após vazamento solucionado. Sistema de marcação em estrutura, modelo em X. Primeiro traço é feito ao entrar na estrutura. Segundo traço é feito ao deixar a estrutura. Em cima. Data e hora que a força-tarefa deixou o local. 30 de novembro de 2010, que é 30 de novembro de 2010. 09:30 HS, que é 9h30. Lado esquerdo. Identificação da força-tarefa, TF1. Lado direito, riscos. RATs. Embaixo. Vítimas vivas ou fatais retiradas. 2D. Sistema de marcação em estruturas modelo enquadrado. O sistema de marcação em estruturas é extremamente importante, pois visa indicar, para as futuras equipes de salvamento, informações sobre o local, perigos e riscos existentes, horário de entrada e saída da última equipe e quantitativo condição das vítimas. Padroniza-se a identificação das equipes com as letras TF, Task Force e Força-Tarefa, principalmente quando em operações em nível internacional, exemplo, TF Brasil, utilizasse, para este fim, o spray do tipo Colorge na coloração laranja. Quando a equipe usar completar o seu trabalho na estrutura, um círculo é feito em torno de toda a marcação, padrão INSARAG. Depois que todo o trabalho for realizado na estrutura colapsada e confirmada a inexistência de vítimas, uma linha horizontal é traçada ao redor de toda a marcação. Sistema de marcação em estruturas trabalho finalizado. Outra forma de alertar e orientar as equipes de resgate é através do som. Buzinas de ar ou de outros dispositivos de comunicação, tais como apitos, devem ser utilizados para sinalização, como segue abaixo. Alerta por som. Evacuar. 3 sinais curtos, 1 segundo cada. Até o local estar limpo. Cessar operações, silêncio. 1 sinal longo, 3 segundos de duração. Retomar as operações. 1 sinal longo mais 1 sinal curto. Assim como o sistema de marcação em estruturas, existe também, por padronização mundial, o sistema de marcação de vítimas, com a finalidade de indicar para as outras equipes a real condição de uma vítima, seja ela ainda não encontrada ou já atendida. Sistema de marcação de vítimas tipo 1. Só o V. Vítima em potencial. O V num círculo. Vítima viva confirmada. O V com um traço num círculo. Vítima fatal confirmada. O V com um X num círculo. Vítima removida. Sistema de marcação de vítimas tipo 2. V. L. 2, 2 vítimas vivas confirmadas. V. L. 2, seta à direta marcando 9 metros. 2 vítimas vivas a 9 metros à direita. V. Cortado. D. 2. 2 vítimas fatais confirmadas. V. Cortado.
D. 2 cortado e 4, seta a 45 graus para o chão à direita. Atualização de número de vítimas fatais. Tanto o sistema de marcação de estruturas como o de vítimas visam a agilização e a velocidade das equipes de salvamento colocadas no cenário, principalmente quando ainda existem vários locais para serem realizadas as buscas. Essas ações são facilmente visualizadas em casos de terremotos e furacões, em que várias estruturas são destruídas em uma determinada área. Terremoto no Haiti 2010. Sistema de marcação de vítimas realizado no terremoto do Haiti em janeiro de 2010. Marcação realizada por uma equipe de resgate americana no terremoto do Haiti em 2010. Exemplos. Exercício de situação. Exemplo de sistema de marcação enquadrado. Estruturas com pequenas rachaduras. Localizada pela força-tarefa do CBA, 1. Adentrou na estrutura às 10h35 e saiu às 17h do dia 17 de fevereiro. 3 vítimas fatais e 4 com vida. Cilindros de GLP. Exercício de situação. Exemplo de sistema de marcação em X. Gerenciamento sistemizado do desastre, organização do teatro de operações. Sistema de face. A. Delimitar o local do acidente. Este será relacionado com a boca de uma face, pois é dela que surgem os gritos e sons das vítimas. B. Indicar e posicionar o posto de comando. Este deverá estar próximo ao local do acidente, à frente, sendo correlacionado com o nariz de uma face. C. Iniciar o isolamento. No caso do sistema de face, será o perímetro do rosto. D. Estabelecer as viaturas no local do socorro e prever a chegada de reforço operacional. Neste caso, correlacionar com a orelha de uma face. E, triar e tratar as vítimas, merecendo total atenção e observação da equipe de saúde. Correlacionar, portanto, com os olhos de uma face. F. Estabelecer um local para a acomodação das vítimas fatais, tendo o cuidado de não entrar em contato com as vítimas vivas. Essa área seria relacionada à testa da face. G. Estabelecer o trânsito das viaturas tanto de combate a incêndio e salvamento como as da equipe de saúde. Por analogia à face, as viaturas entram por uma orelha e saem pela outra, permitindo perfeita fluidez no trânsito. Sistema de face, evolução. Isolamento. MORC. Estacionamento de viaturas. Trânsito de viaturas. Triagem. Posto de comando. Acidente. Durante o colapso, as estruturas podem apresentar diferentes comportamentos durante a sua queda, o que comumente chamamos de tipos de colapso. É importante o conhecimento desses tipos, padrões, visto que servirão de auxílio para o comandante de operações ao traçar a estratégia para iniciar a busca. São estes os tipos de colapso. Inclinado, uma das paredes desaba, colocando a outra em situação perigosa. Espaço vital, EV. Tipo de colapso inclinado. Formato em V. Enfraquecimento do suporte interior. Falência das colunas. Tipo de colapso em V. Empilhamento ou panqueca. A maioria das colunas, pilares cai, permitindo o desabamento de um andar sobre o outro. Tipo de colapso: empilhamento ou panqueca. Balanço ou suspenso similar ao empilhamento, porém com solo estendido. Observando essas imagens, constatamos que existem pequenos locais nos quais são formados bolsões de ar, permitindo, dessa forma, a sobrevivência de uma vítima após o acidente.
Esses locais são chamados de espaços vitais, EV. Por isso, mesmo o cenário sendo desagradavelmente desanimador e chocante, nunca devemos precisar que as vítimas já se encontram sem vida, visto que até em eventos anteriores algumas já foram retiradas ilesas depois de vários dias após o colapso. Sinais de colapso. Quando uma estrutura sofre qualquer tipo de abalo ou encontrar-se instável, vários são os sinais que podem ser verificados pelo comandante das operações. É importante tal conhecimento visto que várias situações de risco ou acidentes podem ser evitadas. A seguir, veremos alguns sinais de colapso nas seguintes estruturas: leves, madeira; pesadas, concreto. Perigo de uma casa de estrutura leve. Sinais, perigos de colapso em uma estrutura leve. Perigos de uma construção com paredes pesadas. Sinais, perigos de colapso em uma estrutura pesada. Buraco de rato. A abertura de acessos, na vertical ou na horizontal, deve ser feita antes da utilização do maquinário pesado. Esses acessos são chamados de buraco de rato e têm como finalidade atingir os espaços vitais onde se encontram as vítimas. Como já foi dito, dividimos a área em 4 quadrantes, dimensionamos pessoal e material para cada quadrante e cada equipe iniciará o processo de abertura de acesso. O comandante de operações deve ter precaução e cuidado em não abrir muitos acessos, buracos, o que pode colocar em risco a estrutura já danificada e, consequentemente, as vítimas nos espaços vitais. Divisão da área atingida em quadrantes e abertura de acessos tipo buraco de rato. O acesso na vertical. Quando for necessário o acesso na vertical, alguns detalhes devem ser observados. Delimitar e isolar a área onde será feito o acesso, colocando o menor número de pessoas sobre a laje, estrutura. Realizar com o spray do tipo Color G. Laranja um quadrado com 1 metro de lado, local onde será feita a abertura. Uma técnica para evitar que esse material, parte da laje, caia sobre a vítima, caso a estrutura esteja intacta, é fazer um pequeno quadrado onde será colocada uma alavanca com um cabo. Marcação da área com spray laranja quadrado de 1 metro de lado. O tripé deve ser armado tanto para descer o socorrista, como para içar materiais que estão sendo retirados do interior da estrutura. Também possui a finalidade de ser a ligação e a segurança entre a superfície e o socorrista. Armação do tripé. À medida que o trabalho vai evoluindo e avançando, os cortes não conseguirão mais ser executados com o britador, devido ao pequeno espaço para trabalho. Deve-se então utilizar as ferramentas leves, como a dual, furadeiras de concreto, tesourões, motocortadora a disco, talhadeiras e outras. O trabalho torna-se mais demorado e o material retirado, concreto, cascalho e pedras, deve ser colocado em baldes recipientes e içado pelo tripé, mantendo, dessa forma, o local sempre limpo. Ruptura de lajes. Localizada a vítima, ela deve ser estabilizada e içada em segurança pelo tripé. Localização da vítima. Resgate da vítima utilizando o tripé. O acesso na horizontal. Tão complexo como o acesso na vertical é o acesso na horizontal. Pequenas aberturas devem ser feitas em paredes, e isso irá gerar diminuição da resistência das mesmas. Entretanto, existe um meio para minimizar ou evitar um possível acidente, como veremos a seguir. O trabalho com o britador na horizontal é bastante cansativo e carece do auxílio de um segundo socorrista para a sustentação dessa ferramenta.
O segundo socorrista irá se posicionar na parte acima do local onde será feita a abertura, sem comprometer a sua segurança. Vítima presa na estrutura colapsada. Posicionamento da equipe. Com spray do tipo Colorge laranja, é feita uma marcação na estrutura de um triângulo equilátero com 1 metro de lado. Dessa forma, a estrutura ainda permanece segura após a abertura, permitindo o acesso em segurança das equipes de resgate. Deve-se observar que tanto a base do triângulo como a parte superior devem estar afastadas das extremidades da estrutura no mínimo 10 centímetros, a fim de evitar diminuição da resistência. Triângulo equilátero 1 metro de lado. Com o auxílio de uma fita tubular ou cabo, o socorrista que está acima do triângulo irá sustentar o peso do britador, facilitando o manuseio da ferramenta pelos socorristas do solo. Utilização da fita tubular. Localizada a vítima, ela deve ser estabilizada e retirada com total segurança. Retirada da vítima. Seguem as imagens de um exercício de campo, com a utilização de vários materiais utilizados em resgate em estrutura colapsada, tais como alavancas, britadores, detector acústico e outros. Exercício de campo. Utilização do detector acústico. Exercício de campo. Abertura de acesso na vertical. Exercício de campo. Utilização do tripé. Exercício de campo. Acesso na horizontal. Exercício de campo. Sistema de marcação. Definições e abreviaturas. UN United Nation, Organização das Nações Unidas, ONU, ou simplesmente Nações Unidas, UN, é uma organização internacional cujo objetivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial. A ONU foi fundada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, com o objetivo de deter guerra entre países e para fornecer uma plataforma para o diálogo. Ela contém várias organizações subsidiárias para realizar suas missões. INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group. O INSARAG é uma rede de países e organizações sujeitas à resposta a desastres e catástrofes, dedicados à coordenação no campo operacional de busca e salvamento urbano, USAR, Urban Search and Rescue. O INSARAG foi criado em 1991 seguindo as iniciativas das equipes internacionais de SAR, Search and Rescue, que responderam ao terremoto da Armênia em 1988. As Nações Unidas foram escolhidas como o secretariado do INSARAG para facilitar a participação e coordenação internacional. A Seção de Suporte de Coordenação de Campo, FCSS Field Coordination Support Section, localizado no ramo de Serviços e Emergência, ESB, Emergency Services Branch, da OSHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, em Genebra, funciona como secretariado da INSARAG. OSHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, sigla em inglês, UNOCHA ou OSHA, é um órgão das Nações Unidas formado em dezembro de 1991, através da Resolução 46/182 da Assembleia Geral. A resolução teve como propósito aumentar a capacidade de resposta da ONU a emergências e desastres naturais.